Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Sou a professora Júlia Raquel, de História da Arte, e vamos começar mais uma aula. Sejam todos bem-vindos a essa aula. E hoje, galerinha, vamos dar continuidade de um tema extremamente pertinente e importante que nós já vínhamos falando, né, nas aulas anteriores, sobre as manifestações artísticas que contribuíram, né, com lutas e resistência. E aí hoje vamos falar, né, da manifestação política e musical da juventude, especificamente na década de 60. Então, a gente sabe que o contexto histórico da década de 60, ele trouxe muitas mudanças, né, e transformações, principalmente no campo da arte. Muitos artistas que sofriam censuras, né, eles desenvolveram músicas e essas músicas não podiam ser gravadas, exatamente por conta do momento político que o Brasil estava passando. Então, no ano de 1964, o Brasil passou por uma mudança política e muitos órgãos passaram por censuras, né? E é dentro desse contexto que a gente vai estar falando. Aqui eu tenho uma imagem da passeata de 100 mil, no ano de 1968. A passeata de 100 mil aconteceu no Rio de Janeiro, onde muitos jovens foram para a rua, né, para protestar. Entre esses jovens, a gente vai ter vários grupos, né, com mães, né, pais, intelectuais, religiosos. A gente vai ter vários segmentos, né, da sociedade, poetas, músicos, e aí eles ganham, né, as ruas do Rio de Janeiro com o propósito de protestar, exigir direitos, né? Nessa época, muitos direitos foram violados e foi dentro desse contexto que a passeata do 100 mil, né, aconteceu. Um ato, né, político, onde eles vinham, de fato, exigir melhores condições de vida e participação, tá? Participação pública. Então, aqui vocês vejam, na década de 60, né, como as pessoas se vestiam, né, como as pessoas se comportavam, principalmente muitos artistas. Então, foi dentro desse contexto que essa grande mobilização, né, aconteceu com a participação da juventude. E a gente sabe também que não foi só aqui no Brasil. O mundo inteiro estava passando por muitas transformações políticas, principalmente por conta do contexto da Guerra Fria. E a ditadura aqui no Brasil, ela se deu exatamente por conta do contexto da Guerra Fria. A Guerra Fria, o mundo estava dividido, né, entre países capitalistas e países, né, socialistas, com comunistas, claro. E aí dentro de um viés extremamente polêmico que alguns países temiam que, inclusive o Brasil, adotasse, né, uma mudança política socialista, comunista. E aí uma forma de impedir foi através do golpe, né, o golpe de Estado. Isso aí aconteceu em vários lugares, nos Estados Unidos, né, Europa. Então, essa imagem que vocês estão vendo aí também faz parte, né, de uma manifestação de estudantes em Paris no ano de 1968. Veja que no mesmo período estava acontecendo aqui no Brasil. Só que aqui no Brasil,
o governo brasileiro da época, né, os governos ditatoriais, que ao todo foram 21 anos, eles adotaram alguns atos institucionais. Tá? O que seriam os atos institucionais? Eram artigos de lei que vinham, de fato, assegurar toda a administração política que, de uma certa forma, eles viessem. No caso, a censura. E aí, eu vou falar um pouco do ato institucional de número 5. Dentre de vários atos que foram baixados, o ato número 5 era, digamos, o mais polêmico, né? Que vinha exatamente censurar, restringir, né, os artistas de sua liberdade. A censura, ela foi, nesse momento, a censura ela foi principalmente aos meios, né, de comunicação, e aí esses meios de comunicação estavam as produções de música, né, o teatro também sofreu com isso, cinema, as rádios só podiam tocar músicas que os militares permitissem, né? As músicas tinham que passar pela censura. Então, vocês imaginem aí, um artista, ele grava uma música, ou melhor, ele compõe, né, uma música, e essa música, ela tinha que passar primeiro pelos militares para poder ser gravada. Por quê? Se na letra da música tivesse criticando, fazendo qualquer tipo de crítica à ditadura, ele não podia, né? Esse compositor, ele ia sofrer censura. Isso aí era nas peças de teatro, um show, por exemplo, né? Um artista ia apresentar um show, então as roupas que eles vestiam, todo o cenário, todo o enredo tinha que passar pelos militares, pela censura, para poder o público em geral. E aqueles artistas que passavam, né, por cima da censura, que insistiam, eram resistentes, eram punidos, claro. A gente tem vários cantores da época, Chico Buarque de Holanda, né, o próprio Caetano Veloso, esses artistas, eles produziram, né, letras de música, chegaram a ser, né, preso. O próprio Chico Buarque, ele teve um momento que ele compôs músicas na prisão, e aí foram todos 21 anos em que a censura vinha proibir, né, qualquer publicação que viesse de uma certa forma trazer algum tipo de crítica, né, aos militares. Então, foi a partir, né, da passeata dos 100 mil, foi o maior símbolo de luta e resistência. Falando a nível mundial, a gente tem a França, né, que também realizou muitos protestos e manifestações, exigindo principalmente uma democracia e uma participação política, como também exigindo alguns direitos políticos, né, trabalhistas, e principalmente reformas na educação. Na França, a gente percebe que era uma mentalidade, né, diferente aqui do Brasil, porque aqui no Brasil, uma boa parte da elite e jornais apoiaram o golpe, exatamente porque eles entendiam na época que aquilo seria melhor para o Brasil. Não imaginavam que ia demorar, né, tantos anos, né, 21 anos. Então, dentro desse contexto de 68, nós tivemos também, nos Estados Unidos, a morte, o assassinato de Martin Luther King, que era um ativista negro, né, que vinha exatamente reivindicar melhores condições de vida e uma participação política, né, dos negros na sociedade. Foi
no mesmo ano que ele foi assassinado, né? E uma grande perca, né? Que hoje a gente tem aqui, né? Uma forma de homenagear e trazer na memória, né? Esse homem negro que teve aí uma luta ativista muito importante e serve de referência, né? Hoje é lembrado diante de muitas manifestações artísticas. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido e tenham gostado de um tema extremamente importante, né? E até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.